Fala pessoal, continuando no tema sobre expiação, né? Quando eu pego um assunto novo assim, é bom ir destrinchando bastante, né? Então eu costumo fazer vários vídeos sobre o mesmo tema, mas abordando aspectos diferentes. Aí fica bem explicadinho, sabe? Fica um negócio bem mais interessante, tá? Lembrando que eu ainda tenho o esboço de Atos, que eu vou dar continuidade, e também o da Trindade, né? Que eu falei que uma hora eu vou começar a fazer as lives. Mas vai ser um pouquinho mais pra frente, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Na Bíblia, em João, está escrito o seguinte, no capítulo 1. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha uma vida eterna. Só esse versículo em si sozinho, isolado, ele já é o foco de uma grande contradição que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Porque primeiro o versículo começa dizendo que Deus amou o mundo. Eu não vou nem entrar na questão se é o mundo judaico ou o planeta inteiro, mas ele amou o mundo. Até porque se for o planeta inteiro já tem outro probleminha aí também, né? Por que Deus então não mandou seu Filho para toda a humanidade, né? É meio forçoso querer que povos que têm suas culturas e suas religiões, todos sejam obrigados a acreditar que o Filho de Deus nasceu ali num lugarzinho até irrelevante, né? Na Judéia. Mas enfim, o versículo fala que Deus amou o mundo, tá? Só que ele coloca uma condição nesse amor. Ele envia o Filho dele dentro da cristologia para perdoar os pecados, ou seja, se você cometer pecados durante a vida, então você não vai para um suposto inferno, você vai para um suposto céu, mas tem uma condição. Essa condição é que você aceite o Filho dele como Deus e Senhor, Jesus Cristo, como Salvador. Aí que está o problema, pessoal. Essa é a contradição desse versículo. Porque se você tem um amor, um perdão de pecados condicionado, então isso não é um amor de verdade. Porque um amor de verdade, ele não condiciona ao perdão. Eu vou dar um exemplo hipotético para vocês. Imagina dois amigos que trabalham e se amam muito. Dois amigos. Aí, sem querer, um amigo faz alguma coisa contra aquele amigo. Sei lá, ele contou um segredo sem querer. O cara fala, poxa, você ferrou com a minha vida, não era pra ninguém saber disso, cara. Poxa, que pariu, e agora? Você me prejudicou muito, cara. Pra que você fez isso? Aquele amigo fica se sentindo mal. Porque, claro, ele quer ter a amizade do amigo de volta. Ele não quer perder aquela amizade porque ele cometeu um erro. Ele chega e pede perdão. Pô, cara, desculpa, foi sem querer, eu tava bêbado, eu tomei muita cerveja, acabei falando merda sem querer, não queria... Escapou, me perdoa, cara, eu faço qualquer coisa pra você me perdoar. Aí o amigo tem duas opções, ele pode perdoar, claro, tá bom, não vou perder minha amizade com você por causa disso, porque eu gosto de você. Vou relevar isso aí, cara, a gente vai passar, o tempo passa e você vai ficar pra trás. Morreu esse assunto, já era. Ou ele pode condicionar esse perdão mediante algo, impor uma condição. Ah, você faz qualquer coisa, né? Beleza, eu te perdoo se você for pra cama comigo. Quê? É sério, se você for pra cama comigo e dormir comigo, eu te perdoo, senão nossa amizade acabou aqui. É só um exemplo hipotético, tá, pessoal? A partir do momento que esse amigo impõe uma condição para perdoar o amigo, quer dizer que ele não tem um amor verdadeiro pelo amigo. Porque ele está condicionando o perdão dele a um favor, a algo. Então isso não é um amor verdadeiro. Um amor verdadeiro é aquele que é incondicional. Como, por exemplo, o amor de mãe é incondicional. Inclusive, quem tem suas mães, valorize, porque o amor de mãe é o único amor incondicional que você vai ter na sua vida. Quantas vezes nós aprontamos milhares de travessuras e demos N dores de cabeça para as nossas mães e elas sempre nos perdoaram sem impor essas condições. Talvez até um castigo, uma palmadinha, uma lição para a criança aprender, mas não condicionando a nada. Por exemplo, mãe, quebrei a janela do vizinho jogando bola. Ah, eu vou te perdoar se você limpar a cozinha e fizer a janta hoje. Isso não existe. Ela pode até brigar, dar umas palmadinhas. Você é muito arteiro, garoto, mas no fundo ela já te perdoou. Por quê? Porque a mãe ama o filho. Então é natural que a mãe tenha esse amor, mas é incondicional pelo filho. Tanto que se você for numa porta de cadeia, o que mais você vai ver nas filas de presídio são mães. Mães visitando filhos que fizeram merda. E mesmo assim a mãe está sempre ali do lado, cuidando. Isso é um amor incondicional. É um amor de uma mãe para o filho. Então a partir do momento que o Novo Testamento nos apresenta um Deus que propõe um perdão para a humanidade, mas com uma condição, quer dizer que esse Deus não ama o mundo. Talvez ele não ame nem as pessoas que ele vai salvar, porque aquelas pessoas tiveram que seguir uma condição para ser salva, que não quer dizer que ele amava essas pessoas. Agora, na visão veterotestamentária, isso não existe. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o rei Davi. O rei Davi, segundo a Bíblia, era um homem segundo o coração de Deus. Dá a entender que Deus amava o rei Davi. E olha que o rei Davi, ele, nos livros de Samuel, ele apronta pra caramba. O rei Davi está toda hora aprontando uma coisa ou outra, e mesmo assim Deus não impõe condições para amar Davi. Ele fala, Davi é um homem que eu amo e pronto, é um homem segundo o meu coração. Não tem esse condicionamento todo. Claro que Davi às vezes se arrepende, ele implora perdão, ele tem humildade, beleza, faz parte do jogo, mas você não tem uma condição de Deus ali para perdoar algum ato falho de Davi. Um exemplo de Jonas, por exemplo.
Jonas, apesar de não ser uma história real, mas o autor quer mostrar exatamente isso. Tem uma cidade que está em pecados, Deus manda o profeta falar que aquela cidade vai ser destruída. O que aquela cidade faz? Aquela cidade faz jejum e oração, se humilha perante Deus, né, pedindo perdão, e Deus fala, tá bom, eu perdoei, não vou destruir mais a cidade não. Avisa lá o pessoal que eu mudei de ideia. Deus impôs alguma condição para eles? Ah, Ronaldo, mas eles jejuaram, oraram, aí foi da parte deles. Não foi uma exigência de Deus. Deus não falou assim, se vocês jejuarem e orarem, eu vou os perdoar aí. Não. Eles tiveram essa atitude, é como se fosse uma atitude, nesse exemplo hipotético, de pedir o perdão, e Deus falou, beleza, já era, morreu esse assunto, não vou destruir mais vocês não. Então se Deus, o Deus que nós temos no Velho Testamento, ele tem essa capacidade tão grande de perdoar uma cidade inteira, sem exigir nada, sem nenhuma condição, qual é a lógica do Deus do Novo Testamento exigir um sacrifício do seu próprio filho para salvar só quem acreditar nele? Só sob essas condições. Faz algum sentido para vocês? Fora que o Velho Testamento, que eu já tentei explicar para vocês aqui algumas vezes, não tem essa concepção de pecado, né? No sentido metafísico que nós temos aqui sob a ótica cristã. Muitas faltas tinham uma prescrição legal, né, na lei. Se a pessoa cometesse algum pecado, a pessoa tinha que ser penalizada conforme a lei. Às vezes a penalização podia ser até uma flor de farinha, uma pombinha, ou às vezes mesmo até um jejum e oração a pessoa podia ser perdoada. Não tinha tanta exigência ou condições, assim como tem no Novo Testamento. Então é bem diferente uma ótica da outra ótica. Porque se você tem um Deus no Novo Testamento que exige que você adore o filho dele, senão ele vai te matar, quer dizer que esse Deus não te ama. Eu vou dar um último exemplo hipotético para vocês. Imagina que existam dois criminosos da pior espécie, tipo o Champinha, ou aquele cara lá que foi morto lá, aquele baiano que foi morto lá em Goiás, que matava todo mundo. Dois criminosos bem cruel. Criminoso que mata, saqueia, abusa sexualmente, corta a cabeça, não tem empatia nenhuma. Tem dois criminosos. Os dois criminosos vão perante um juiz ser julgado. O primeiro criminoso que vai ser julgado, ele fala pro juiz, pô juiz, você não é o pai do fulano que faz vídeo no YouTube? Sou. Ele tem um canal de direito que ensina sobre lei, essas coisas? Sou, é meu filho. Pô, juiz, eu amo o seu filho, cara, eu sou seguidor dele, cara. Você podia pedir pro seu filho me ajudar, né? Aí o filho dele chega lá e fala, não pai, solta esse cara aí que ele é meu fã. Ele me adora. Beleza, eu vou aliviar então, você é réu primário, vou te dar um habeas corpus, você não vai ser preso dessa vez, tá? Só não comete o mesmo crime de novo, tá? Tamo junto. Já o outro criminoso, de igual periculosidade, não conhece o filho do juiz. Aí o juiz analisa o mesmo caso, com os mesmos crimes, e fala, cara, você cometeu muita merda. Eu vou te dar uns 30 anos de cadeia, porque realmente não tem como eu te perdoar, porque não dá, é muitos crimes. Vou ter que te condenar. Vem cá, pessoal, qual que seria a justiça disso? Vocês acham que seria um Deus justo? Um Deus que vai perdoar alguém só porque esse alguém bajulou o filho do juiz? Porque essa é a ótica cristã. Que nem nesse versículo de João, ele fala que será salvo todo aquele que crê em Jesus. Então Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que crê, que acreditar em Jesus, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Seria na concepção cristã uma vida no paraíso. Então quer dizer que se você for um baita de um pecador, que nem nesses dois criminosos que eu falei no vídeo, mas se você bajular o filho do juiz, que no caso é Deus, aí você vai para um paraíso, então Deus não amou o mundo, Deus está sendo um Deus injusto. É um Deus que salva as pessoas por bajulação. Porque tecnicamente se as pessoas cometeram crimes parecidos, elas tinham que ter as mesmas penalidades. Não uma ser privilegiada em detrimento da outra só por causa dessa questão de veneração. Isso não faz o menor sentido. Agora, se nesse exemplo hipotético, o juiz por algum motivo ou outro libertasse os dois prisioneiros, por serem réu primário e tal, e entender que os crimes deles não tinham provas o bastante, olha, beleza, seus crimes ainda não têm prova o bastante, as investigações foram precipitadas, tal, então eu vou conceder a liberdade provisória para vocês. Aí seria um juiz justo, porque ele está agindo igualmente com os dois prisioneiros, independente de relações que eles possam ter, de conhecer o filho dele ou não, ele está julgando um caso, e não julgando a pessoa. Então, a partir do momento que você tem uma divindade que julga a pessoa, essa divindade, que seria o juiz no caso, ele não está julgando o caso, ele está julgando a pessoa. Ou seja, seria um juiz completamente injusto. Não existe isso na lei jurídica de você julgar a pessoa, você está julgando um caso. Se eu cometi um crime e eu chegar perante um juiz, não importa se eu sou o Ronaldo, se eu tenho um canal de teologia, se eu sou estudado, se eu sou um cara educado, se eu sou um cara inteligente pra caramba, não importa, o juiz não vai julgar a minha pessoa. Ronaldo, você sabe hebraico? Ah, eu sei um pouquinho. Não, isso é completamente irrelevante. O juiz vai julgar o caso. O que o Ronaldo fez? O Ronaldo fez merda aqui. Vou julgar o caso. Culpado ou inocente. Agora, se o juiz for julgar a pessoa, esse juiz não é parcial, esse juiz é injusto.
Ah, você é famoso, então, você tem canal no YouTube. Ah, eu vou aliviar para você então, tá? Dessa vez passa. Aí ele não está julgando o caso, ele está julgando a pessoa. Então, a partir do momento que nós temos essa ótica, que fala que Deus amou o mundo, mas com uma condição, aquelas pessoas que aceitaram a condição, podem ser as pessoas das piores espécies. Pronto, vai ser salvo porque aceitou a condição. E as outras podem até não terem crimes tão graves, vamos dizer assim, né, que seriam pecados. Não teriam pecados tão graves, mas não seriam salvas. Isso é justiça? Tá aí, pessoal, mais um videozinho para reflexão. Ainda tem mais coisa para abordar, tá, nessa questão de remissão, expiação, pecados. Ainda tem mais uns temazinhas aí que eu vou abordar mais para frente, tá bom? Quem gostou do vídeo, pessoal, dá um like no vídeo. Isso ajuda a aumentar a atividade, o alcance, ajuda o YouTube a ter um pouco mais de engajamento. Quem é inscrito, ativa o sininho. Só teclar naqueles 3 pontinhos, naquela engrenagemzinha do canal e ativar o sininho, tá? Ah não, tem um sininho mesmo. Tem que teclar no sininho e ativar para ser notificado quando eu faço um novo vídeo, tá bom? Só assim a gente quebra um pouco esse bug do YouTube, tá? E comente aí na opinião de vocês, o que vocês acham. Vocês acham que um amor condicional, como está lá em João, é um amor de verdade? Faz sentido para vocês? Ó, eu te amo, mas eu te imponho uma condição para te amar. Senão eu não vou te amar. Faz algum sentido para vocês? Amor condicional, pessoal, não é amor, tá? E o único amor incondicional que a gente vai ter na vida, raras exceções, né? Claro que a dinâmica do relacionamento humano é muito complexa, mas o único amor incondicional que a gente vai ter na vida é o amor de mãe, tá bom? Paz a todos.